Aleluia. Apenas o versículo de número 16 e o número 17. Versículo 16 e versículo 17 do livro do profeta Daniel. Capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Amém? Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vamos só assim. Aleluia. 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 Eu gostaria de intitular essa mensagem: Deus é insubstituível. Aleluia. Capítulo de número 3, versículos de número 16 até o versículo de número 18. Deus é insubstituível. Amados, para você entender o que acontece no capítulo de número 3, você vai ter que entender o capítulo de número 1 de Daniel, que é a introdução desse episódio na fase do cativeiro. Esse episódio ele se dá durante o primeiro período em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá, e em Jerusalém ele toma cativo a classe nobre de Judá. Mas essa primeira investida não foi uma investida aleatória, mas foi estratégica, porque Nabucodonosor estava em ascensão, havia acabado de assumir o trono da Caldeia, aleluia, ele era caldeu, acabara de assumir o trono da Caldeia e estava reinando na Babilônia. Só que ele entendia que para ele ter um bom governo, ele precisava de homens perfeitamente capazes para lhe auxiliar no desenvolvimento e estabelecimento do seu governo que estava em ascensão, porque ele entendia, aleluia, o seguinte princípio que diz: aquilo que começa mal vai terminar mal. Então ele tinha que prover-se de pessoas, de preferência jovens, aleluia, que tivessem habilidades administrativas para auxiliá-lo no desenvolvimento do seu governo da Babilônia. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que em torno de 605 a.C., Nabucodonosor entra em Judá e leva cativo a classe nobre, aleluia, de Judá. E dentre esses nobres, aleluia, se encontrava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que ao pisarem os pés em solo babilônico, tiveram, aleluia, os seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eu entendo, aleluia, que quando esses jovens chegam na terra da Babilônia,
A primeira intenção, louvado seja o nome do Senhor, era fazer com que esses jovens perdessem a sua identidade original. Porque a intenção da Babilônia, aleluia, é confundir, aleluia, a mente daqueles que são escolhidos por Deus. Aleluia. Glória a Deus. A intenção principal da Babilônia, amados, é confundir a identidade original dos cativos. E isso eles tinham costume de fazer com todos que eles levavam para a Babilônia. Só que dentre esses de Judá que foram levados, estavam 4 jovens, aleluia, que tinha a identidade perfeitamente formada em Deus. Eu entendo que aquele que tem uma vida cristã, uma vida espiritual, aleluia, uma vida com Deus muito bem estruturada, pode ter até o nome trocado, aleluia, mas a sua identidade permanece guardada e protegida por aquele que conhece e sonda os corações. Aleluia. É por isso que é importante que o crente, aleluia, ele tenha uma vida espiritual perfeitamente estruturada em Deus, porque vai acontecer situações, aleluia, que vão tentar, aleluia, mudar a identidade, vão tentar confundir, vão tentar embaraçar, porque essa é a intenção da Babilônia. Babilônia, aleluia, esse nome significa, Babel significa confusão. E é justamente da onde se origina a palavra Babilônia. Então, a terra da Babilônia, ela é a terra da confusão, é a terra da mistura, é a terra do nada a ver, é a terra, aleluia, que o cidadão chega, louvado seja o nome do Senhor, pode fazer o seu exercício espiritual, mas ele pode se misturar com o que a Babilônia oferece, porque eles estavam acostumados, aleluia, com o sincretismo religioso. Isso quer dizer, você pode servir o teu Deus, mas também você pode, aleluia, ter acesso a um panteão infinito de deuses, aleluia, para te satisfazer em todos os aspectos da tua vida. Mas aquele que tem a identidade formada em Deus, ele entende que o único que é poderoso para perfeitamente satisfazer em toda a sua plenitude o coração do homem é Deus. E esses jovens, quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa que acontece é a mudança do nome. Quando o nome é mudado, na concepção deles, da Babilônia, quando o nome é mudado, acontece uma adaptação. Porque a intenção de Nabucodonosor era essa: era adaptar os cativos à nova vida da Babilônia. E qual a intenção do mundo? Adaptar os crentes às coisas que naturalmente Deus repudia. Essa é a intenção da Babilônia. Era misturar, era fazer com que Deus fosse só mais um da infinidade de deuses do panteão babilônico. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele exige exclusividade. Ele é um Deus diferente. Ele não é um Deus que pode ser carregado. Ele não é um Deus, aleluia, que para se mexer precisa que alguém vá lá e levante ele, não. A palavra do Senhor diz, aleluia, que não é assim a glória de Israel. A glória de Israel é diferente. É aquele que desde do teu nascimento, ele te carrega no colo, e até as cães, até a tua velhice, ele vai ser o mesmo. Vai te conduzir até o último dia da tua vida. Enquanto os deuses das nações precisam ser carregados, o nosso Deus é quem nos carrega. E quando ele nos carrega, ele leva para onde ele quer. E aí que está o negócio. Que muitas das vezes ele nos carrega e nos leva para lugar que a gente naturalmente, por escolha pessoal, não aceitaríamos. Foi o que aconteceu com esses jovens.
foram levados para a Babilônia. Aos olhos de muitos, eles foram capturados, mas quem sabe, conhece o Deus que serve e entende que o adversário não tem poder sobre aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Se Deus ele permitiu que eles entrassem na Babilônia, aleluia, é porque certamente Deus ele tinha propósito com esses jovens naquela terra estranha, cujos deuses eram estranhos, com costumes mais estranhos ainda. Porque, irmãos, o principal lugar onde a diferença pode ser feita é onde as trevas imperam. Deus ele não vai te levar para lugar que tem luz. Deus ele vai te levar para lugar que tem trevas. Sabe por quê? Porque é o lugar que tem trevas que precisa de luz. As trevas é justamente a ausência de luz. E aonde tem ausência de luz é para onde Deus vai levar quem é luz. Por isso que Jesus fala aos discípulos e o incumbe da responsabilidade, dizendo: vós sois a luz do mundo. E mundo na concepção bíblica é o quê? Babilônia. É a Babilônia. É para lá que Deus manda. Porque é lá que tem que ser feita a diferença. O sal ele só salga, ele só faz a diferença aonde não tem sabor, aonde está insosso. É para lá que Deus vai te mandar. E esses jovens foram mandados para a Babilônia, trocaram os nomes deles, mas não trocaram a essência que havia neles. Eu quero te dizer nessa noite, podem até te chamar por outro nome, ou podem até adicionar adjetivos que não correspondem à tua realidade. Não te preocupa, porque o que faz você não é o nome, é você que faz o nome, irmão. Não é o nome que faz você. Podem te chamar de fraco, podem te chamar, aleluia, de gente que não tem conhecimento, que não tem experiência, que não tem capacidade. Não te preocupa, porque não é o nome que faz você, mas é você que faz o nome, irmão. Tem gente que fica preocupado, porque tem gente que chama crente de bobo, crente de tapado, crente de sem capacidade. Não te preocupa não, irmão. Nossa capacidade ela vem de Deus. Não é isso que vai fazer de você quem você é na presença de Deus. No ouvido de muitos, Saulo era o perseguidor. Saulo, aleluia, era aquele homem violento, aquele homem cruel, aquele homem que não gostava de crente, que tinha raiva de crente, que batia em crente, que matava crente. Quando Ananias ouve, aleluia, a reputação de Saulo, ele questiona a Deus. Quando Deus ele dá uma ordem: Ananias, te levanta, vai à rua chamada direita e vai ali numa casa onde tem um homem chamado Saulo. Ele é de Tarso, ele está orando. Ananias, por ouvir a reputação que ele ouvia da boca dos outros em relação a Saulo, ele não queria saber se Saulo estava orando, ele não queria saber se Deus tinha negócio com Saulo, ele não queria saber. Ele valorizou, aleluia, o que os outros falaram. Mas quando ele fala com Deus: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca desse homem, que ele prende quem clama o teu nome, quem professa o teu nome, quem fala que é crente. Deus fala para Ananias e diz: vai, porque este é para mim. Não importa o que você é para os outros, o que faz a diferença é o que você é para Deus. É o que você é para Deus, porque Deus ele é insubstituível. Ele é o teu Deus. O que vai fazer a diferença não é o que você é para os outros, é o que você é para. Por isso que Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como aprovado. É isso que faz a diferença. Saulo já começou a ser aprovado, porque depois de tanta violência, de tanta sede de vingança, de zelo pela lei do Senhor, porém sem entendimento, a palavra de Deus diz que quando ele teve aquele choque no encontro com Jesus e ficou temporariamente cego, a primeira coisa que ele fala com Jesus: quem és, Senhor? Já começou a ficar mansinho e humilde. Quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
E o que é que eu faço agora, Senhor? Olha só, já está dependendo da direção de Deus, porque assim, quando Deus ele faz e você se coloca na direção de Deus, Deus ele começa a conduzir a situação. Não importa, aleluia, o que foi no passado, não importa o que fez, aleluia, há algum tempo, alguns minutos atrás. O que importa é o que vai fazer daqui para frente, depois de ter um choque no encontro com Deus. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, não avalia as pessoas pelo seu passado ou pelo que eles fizeram, porque o passado ficou para trás. Recalabachudecai, tudo se fez novo. O que importa é daqui para frente. Agora Saulo está orando, está jejuando, já faz 3 dias que ele está no jejum, na oração, e ele teve uma visão e falou: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para o povo, aleluia. Ele é perseguidor, ele não presta, ele merece morrer, mas para mim, aleluia, é vaso escolhido. E não te preocupa, eu vou fazê-lo saber o quanto deve sofrer pelo meu nome. Se alguém tiver que fazer alguma coisa com ele, vai ser eu. Então não te preocupa. Se preocupa com o teu Deus. Porque o que importa é o que você é para Deus. E aqueles jovens entram na Babilônia, têm seus nomes trocados. E a palavra de Deus diz que começam os requisitos para a aprovação. Começa um processo seletivo, porque o rei precisava de funcionários para trabalhar a seu serviço. E a palavra de Deus diz, depois que as referências são dadas, aqueles jovens se enquadram no perfil de candidatos a funcionários do rei. E a palavra de Deus diz que o primeiro quesito, antes de se apresentar para a entrevista que garantiria a ascensão de escravo para alto funcionário do palácio do rei, era se alimentar por 3 anos do manjar da mesa do rei, que era oferecido a deuses estranhos, e beber do vinho que ele bebia, que também era oferecido a deuses estranhos. A palavra de Deus diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Sabe o que eu acho interessante? Que quando a palavra de Deus diz Daniel assentou no seu coração não se contaminar, eu acho interessante que a amizade desses homens era tão forte que Daniel tomou a decisão, e os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, acataram a decisão e fecharam com Daniel. Sabe por quê? Porque quando você entende que o teu Deus, aleluia, ele é insubstituível, não há motivo para você substituí-lo no momento da adversidade ou da provação. O problema de hoje é que muita gente está substituindo Deus por uma vantagem, por uma oportunidade, por um benefício, aleluia, por uma porta aberta. Quando entra pela porta, a exigência é: você vai ter que adorar Deus estranho, você vai ter que abrir mão do teu Deus, você vai ter que fazer isso e aquilo que vai contra os teus princípios. A palavra de Deus diz que isso não foi motivo para Daniel substituir temporariamente Deus na sua vida. Pelo contrário, ele colocou Deus na frente, conversou com Arioque, e a palavra do Senhor diz que Arioque ficou preocupado, e o rei mandou comer daquilo ali, e se não comer, ele colocaria a vida dele em risco. Daniel fez uma proposta: e testa nos 10 dias comendo só legumes. Se o nosso semblante tiver como os dos jovens que já estão comendo da mesa, então pode servir o que você quiser para a gente. Mas se o nosso semblante tiver, aleluia, ruim, pode servir o que quiser. Mas se o nosso semblante tiver formoso, bom, melhor do que os dos jovens, então permita aos teus servos comer só legume. O rei não precisa saber. A palavra do Senhor diz que Deus deu graça a Daniel. Sabe por quê? Porque quando você não substitui Deus, Deus ele compra o desafio, ele compra a tua briga, porque ele sabe que tinha coisa do inferno ali, e o inferno vem assim, irmão.
O inferno não vem estrondando, não fazendo escândalo, não, fazendo barulho, não, irmão. O inferno vem com sapatinho de lã. São nas pequenas coisas que o diabo ele começa a minar a tua resistência em Deus, para no final poder te derrubar. Ele não vem logo com toda a fúria, não. Ele começa, aleluia, com coisas pequenas, com uma mentirinha, aleluia, aqui, uma coisinha ali, aí pega um negócio aqui, toca num negócio ali, e assim vai contaminando, que nem em Sansão, cuja manifestação do poder de Deus era visível. Começou tocando num corpo morto aqui, começou se prostituindo ali, começou mentindo para os pais ali, e começou e foi, e acabou onde? Na mão dos filisteus. Sabe por quê? Porque a mentira, diz o ditado, ela tem pernas curtas, ela não prevalece contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você não começa na verdade, você vai acabar, aleluia, se arrebentando. Eles mostraram que não é o nome que fazia eles, mas eles que faziam o nome. Porque cada nome ali representava uma adoração a Deus. Pode até mudar o nome, o que não pode mudar é a essência que está dentro de você. Se Deus te chamou para fazer a diferença, aleluia, é para fazer a diferença. E a palavra de Deus diz que eles acataram o desafio, e a escritura vai dizer que 10 dias depois, quando eles são avaliados por Arioque, a palavra do Senhor vai dizer que o semblante deles estava como daqueles, aleluia, estava melhor do que os dos jovens que estavam comendo do banquete de Nabucodonosor e bebendo do seu vinho. E a escritura vai dizer que, passados pela avaliação e constatado que Deus honrou, a palavra do Senhor vai dizer que eles passam 3 anos comendo legumes, os jovens na mesma sala, comendo, aleluia, do churrasco do rei, da Coca-Cola do rei, da bebida do rei, louvado seja o nome do Senhor, se contaminando com as coisas do rei. Está ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias comendo legumes. Quando chega, aleluia, o dia da prova, o dia da apresentação, o dia da entrevista, todos são entrevistados. A palavra do Senhor diz, quando chegam os 4 jovens para serem avaliados por Nabucodonosor, foi feito um questionamento, aleluia, um questionário com todas as perguntas possíveis. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor não conseguiu achar jovens como aqueles jovens, que tudo que perguntava eles sabiam. Sabe por quê? Porque Deus deu sabedoria, entendimento, compreensão e capacidade, aleluia, sobrenatural para vencer o desafio. Mas sabe por quê? Porque teve propósito. Teve propósito. Para eu mostrar que o meu Deus é insubstituível, eu tenho que ser o primeiro a manter o meu Deus no lugar que lhe é devido. O problema é que tem muita gente cobrando dos outros aquilo que nem ele mesmo está fazendo. Quando chega na hora da prova, é o primeiro que quer desviar, é o primeiro que quer abrir mão, é o primeiro, aleluia, que quer buscar alternativas, aleluia, ou meios paralelos para fugir do problema permitido por Deus. E ele não está entendendo que o que Deus está permitindo é justamente para mostrar que Deus é perfeitamente capaz de fazer o que ele falou, apesar da circunstância mostrar o inverso, irmão. Porque a palavra de Deus diz que aqueles jovens foram aprovados e ascenderam a oficiais do reino. Quando chega no capítulo de número 2, a palavra de Deus diz que o rei tem um sonho e pede para os magos, astrólogos, caldeus e sábios da Babilônia decifrarem. Só que ele esquece o sonho. Ninguém consegue decifrar o sonho e nem saber qual era o sonho. E a escritura vai dizer que quando o rei manda matar todos os sábios, Daniel estava no meio. E a escritura vai dizer que Daniel pede uma audiência, fala com o rei que vai dar resposta, fala com os seus amigos dentro de casa com a porta fechada, apresenta o caso, os 4 vão orar. De madrugada Deus dá vitória, abre a mente e traz o sonho e a interpretação. De manhã cedo Daniel entra na sala do trono, revela
revela o sonho, dá a interpretação. O rei honra Daniel e vai Daniel no ouvido do rei. Rei, aleluia, essa resposta eu não consegui sozinho. Eu tenho 3 amigos ali que foi orar comigo e Deus deu vitória. E a palavra de Deus diz que com a intercessão de Daniel, os 3 jovens assumem a posição de presidentes de províncias. E sobe mais uma vez. Sabe por quê? Quando você não abre mão do teu Deus, Deus ele é fiel para te ascender, para te exaltar, para te colocar em posição de destaque, porque ele sabe que não é essa posição que vai fazer você, é você que vai fazer a posição. Ele sabe que essa exaltação não vai fazer você, é você que vai fazer a exaltação. Ele sabe, aleluia, que esta honra que Deus vai te dar não vai te orgulhar e nem te ensoberbecer, mas vai servir de meio para que você seja uma ponte para ajudar aqueles que estão na posição com Deus. Deus é insubstituível. Enquanto você manter Ele no centro da tua vida, Ele vai, aleluia, garantir que você não saia do centro da sua vontade. Você vê que é só vitória. Começaram como escravos, entraram como oficiais. Agora Daniel se tornou mestre dos sábios. E os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, ascendem a presidentes de província, superintendentes de província. Já começaram a mandar em países, começaram a trabalhar só no palácio. Agora colocaram províncias sob o seu governo, porque a autoridade só recebe quem obedece, irmão. Quem não substitui Deus por deuses paralelos. Tem muita gente trocando Deus por coisas por aí, irmão, achando que essas coisas vão ser suficientes para garantir a mudança da vida. Eu quero te dizer nessa noite, se Deus não for o pilar central da tua vida, a tua casa não vai se manter de pé. Na primeira tentação você vai cair. O que é que Jesus fala sobre isso, sobre o solo? O homem prudente. Quem é o homem prudente? É o homem cuidadoso, que sabe investir, sabe aonde investir, sabe como investir. O homem prudente é semelhante àquele que ouve a minha palavra e cumpre. Virá a chuva dos céus, os ventos e as correntezas das águas e combaterão a casa. Ou seja, vão lutar até tentar fazer a casa cair. Vai bater até tentar fazer a estrutura comprometer e cair. Vai bater, mas não vai derrubar. Sabe por quê? Porque a casa foi construída sobre a rocha. Um terreno firme que não se move. Agora um homem insensato, que é um homem que não tem entendimento, que vai pelo que os outros falam e não pelo que Deus revela, é o homem que ouve a minha palavra e faz ouvido de mercador, entra por aqui e sai por ali. Ele edifica a casa na areia, no terreno instável. Qualquer sacudida o terreno fica irregular e compromete a estrutura da casa. Não tem esteio, não tem segurança. Quando vem a chuva, vem os ventos, vem a correnteza e combate a casa cai e grande é a queda. Porque quanto mais alto você vai, irmão, maior é a queda. É por isso que você tem que ter cuidado com a exaltação. Porque Deus te tira do chão, mas quanto mais alto Ele te colocar, mais perigoso e delicado fica a situação. Porque se você vacilar, o diabo te derruba mesmo. Ele não tem pena, irmão. E eles ascenderam. E é justamente nesse período que chega o capítulo de número 3. A escritura diz que um certo dia Nabucodonosor, no deserto de Dura, levanta uma estátua de ouro em homenagem a si próprio e dá uma ordem, um decreto real, que toda língua, tribo, nação que fazia parte do reino da Babilônia, reunidos naquela celebração, ao ouvir o toque dos instrumentos musicais, aleluia, todos deveriam se dobrar ante a estátua que representava a imagem do rei como Deus.
E a palavra de Deus diz que nesse decreto declara que a punição para quem não se dobrasse era ser lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E a Escritura vai dizer que quando toca os instrumentos musicais, todos os povos, tribos, línguas e nações, eles se dobram automaticamente diante daquela estátua. Mas visivelmente se percebe que dentre toda aquela multidão, apenas 3 homens permanecem de pé. Porque a diferença está aí. A diferença é quando você permanece de pé quando todos se dobram. Porque quem tem Deus insubstituível na sua vida não se dobra diante de qualquer situação. Quem chega a se dobrar diante de uma situação é porque ainda não tem consciência do poder que Deus tem sobre a sua vida. Precisa aprender mais de Deus. É aquele que cede à tentação, é aquele que cede à provação, é aquele que diz: ah, mas é no meu trabalho, porque aqui está falando de trabalho. Eles estavam trabalhando com o rei. Ah, mas no meu trabalho está pedindo isso, e eu sei que é contra a fé, mas se eu não fizer eu vou perder meu emprego. Quer dizer, o teu emprego que é temporário, porque depois que você morrer, a vaga vai passar para outro, irmão. Você não é insubstituível, quem é insubstituível é o teu Deus. Você pode ser substituído. Se você morrer hoje, a vaga não vai morrer não, simplesmente vai abrir, outro vai entrar e vai continuar, e o mundo vai continuar girando sem você. O mundo não vai parar, aleluia, com a tua morte. O único que fez o mundo estremecer com a morte foi Jesus. Esse fez a diferença geral. Mas se você morrer hoje, o mundo vai continuar girando, os dias vão continuar passando, as coisas vão continuar acontecendo. Simplesmente você não vai estar mais aqui. E a palavra de Deus diz que mesmo diante dessa pressão eles continuaram de pé. Aí chegou um, denunciou: ó rei, vive eternamente. Lembra que o Senhor mandou todo mundo se dobrar o toque dos instrumentos? Tem 3 hebreus cativos. Olha só como eles se referiam a 3 presidentes, só porque era crente. Tem 3 hebreus que o Senhor trouxe escravo lá de Judá, que não quer se dobrar. Não quer se dobrar. Traz eles aqui. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, esse negócio? Portanto, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar de novo os instrumentos e vocês vão se dobrar. Se vocês não se dobrarem, eu vou jogar você na fornalha. Aí é do texto que nós lemos. Disse a Sadraque, Mesaque e Abednego a Nabucodonosor: acerca desse negócio não necessitamos de te responder. O nosso Deus, Ele pode nos livrar da fornalha. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha e livrará, aleluia, Ele é o que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. E se não, fica sabendo, ó rei, que também não serviremos os teus deuses e nem nos dobraremos diante da tua estátua. Sabe o que é isso? Quem não substitui Deus tem coragem para encarar desafio. Deus dá coragem. E só tem coragem quem sabe quem é o Deus que serve. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, não ceda à pressão do teu adversário. Porque Deus, Ele quer te honrar em terra estranha. Deus, Ele quer mostrar para quem não o conhece quem Ele é através da tua vida. Te mantém no centro da vontade de Deus, mesmo que isso contrarie
aleluia, a vontade de quem está te beneficiando, porque quem é responsável pela providência é Deus. Podem fechar uma porta hoje para você, mas amanhã Deus pode abrir 2, 3, até fazer você escolher para onde você quer. Mas não troque Deus por um benefício, não troque Deus por uma vantagem, não troque Deus, aleluia, por uma oportunidade. Porque quem colocou lá foi Deus, não foi Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor. E aqueles jovens não estavam preocupados se eles eram presidentes ou deixavam de ser. Eles estavam preocupados se eles iam perder ou não a sua salvação. É com isso que eles estavam preocupados. Hoje em dia tem muita gente que se preocupa em perder o emprego. Meu Deus, se eu perder o emprego, o que é que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar minha dívida? Como é que eu vou suprir a necessidade da minha casa? Como é isso, aquilo, outro? E ele esquece que quando ele veio ao mundo, ele já não veio de carteira assinada não, irmão. Quando ele veio ao mundo, ele veio nu. E Jó falou: nu eu vim, nu eu me vou. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu não me apego às coisas, não. Eu não me apego. Se o meu emprego for tomar o meu tempo com Deus, eu abro mão do meu emprego. Não estou nem aí. E até aqui Deus tem me sustentado. Até aqui meu Deus tem me sustentado. O que importa para mim é fazer a obra. Porque quando essa trombeta tocar aí, quem vai ser cobrado não é aquele que ficou falando de mim, não. Quem vai ser cobrado não é aquele que ficou tentando denegrir a minha imagem, tentando sabotar a minha vida, não. Quem vai ser cobrado sou eu. Deus não vai querer saber, por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, Deus vai querer saber o que tu fizeste com os talentos que eu te dei. O que é que você está fazendo com o que Deus está te dando? Você está colocando o homem na frente? Você está colocando o mundo na frente? Você está colocando as ofertas do mundo na frente? Ou você está deixando que Deus seja aquele que está na frente? Porque eles falaram: rei, o nosso Deus a quem servimos, Ele nos livrará. Vai livrar da fornalha e vai livrar da tua mão. E se não livrar, também não serviremos aos teus deuses. A gente não vai trocar de Deus. E também a gente não vai adorar a estátua que tem a tua imagem. Porque foi Deus que nos trouxe até aqui. O rei ficou irado. Mandou aquecer 7 vezes. A fornalha, ela não estava aquecida 7 vezes. Ela ficou aquecida com a ira do rei. E mandou: eu vou dar mais uma chance. Vai tocar o instrumento, vocês vão se dobrar. Vocês não vão dobrar. Aí o que foi que aconteceu? Mandou pegar os jovens, mandou jogar lá dentro. Quando eles caíram lá dentro, o que foi que aconteceu? Apareceu um quarto homem. O rei se espantou e viu: não jogamos nós 3 jovens? Ó, o rei vive eternamente, sim. É, porque eu estou vendo um quarto. Eles estão andando dentro da fornalha. Estão soltos. E a figura do quarto é semelhante à do Filho dos Deuses. Deus vai manifestar a sua glória à medida que você entender que Ele é insubstituível. Jogou na fornalha, mas como os jovens estavam passeando. Não era isso? Olha o que ele diz, versículo 25: vejo 4 homens soltos. Aleluia. Você não está preso nessa situação, não. Deus manda te dizer nessa noite: você não está preso.
Você só se limita se você quiser, se você tiver medo do homem. Jesus disse: não temais o homem que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma. Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. A esse vos digo que deveis ter medo, que é Deus. 4 homens soltos que andavam o quê? Passeando. Aleluia. Passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Eu quero te dizer nessa noite: se você honrar o Deus que você serve, nada vai acontecer com você. Você vai sair inteiro dessa situação. Ainda que o homem tente te colocar pressão para fazer você negar a tua fé, não te preocupa, você vai sair sem lesão dessa situação, porque quem está contigo vai te preservar das chamas dessa prova. Quem está contigo, aleluia, não vai deixar que o fogo te queime, conforme Isaías 43 fala, aleluia. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Porque o Deus de livramento vai entrar com providência na tua vida. Podem tentar fechar a porta para você, mas a palavra do Senhor diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Se ele abrir, ninguém fecha, mas também se ele fechar, irmão, ninguém com todo o poder necessário que tem vai conseguir abrir. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Então não te preocupa. Não substitui Deus por uma vantagem. Não substitui Deus, aleluia, por um favor. Não substitui Deus, aleluia, por uma oportunidade. Porque se aqueles jovens na entrada em Babilônia tivessem substituído Deus por algum dos deuses que a Babilônia oferecia, quando eles caíssem, não ia chegar nem a cair, irmão. Não ia nem cair. Porque a palavra de Deus diz que os homens mais fortes ali dos soldados agarraram ele pelos calções, pelas capas, carregaram eles, e quando foram abrir a porta da fornalha, aleluia, eles não conseguiram nem jogar eles lá dentro, porque a pressão do fogo, 7 vezes mais aquecido, torrou aqueles homens antes de chegar na boca da fornalha. Tiveram que largar os jovens caíram lá para dentro. Para você ver que o diabo nem poder tem de te jogar na prova. Aleluia. É Deus que faz você cair lá dentro. E quem deixou você cair é o mesmo que vai te tirar de lá sem lesão ou fedor de fumaça. Nem fedor vai ficar. A palavra de Deus diz que quando Nabucodonosor chama eles para fora, ele faz uma avaliação no versículo 27 dizendo: viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só fio de cabelo da cabeça tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem amarelou a capa, e nem cheiro de fogo ficou. Sabe por quê, irmão? Quem permite você entrar vai fazer você sair intacto e ileso para a glória de Deus. Aleluia. Eu vou me vender? Não, irmão. A proposta é: você pode ficar aqui, mas você vai trabalhar num horário que não dá para servir a Deus. Foi que eu fiz? Estou fora. Estou fora. O que foi que aconteceu? A porta fechou conforme Deus falou. Mas o que foi que Deus fez? Sustentou, guardou e protegeu durante a pior fase que a humanidade já passou, que foi essa pandemia. Muita gente morreu, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu o juízo, muita gente se matou, muita gente se desesperou. E aonde é que a gente estava? Aprendendo a trabalhar por conta própria e vivendo pela fé. Onde hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia. Peguei Covid, fui curado, estou aqui para a glória de Deus. Minha esposa pegou Covid, foi curada, está aqui para a glória de Deus. E Deus está só acrescentando na nossa vida. Sabe por quê, irmão?
Porque nosso Deus é insubstituível. É insubstituível. Quando eu pensei em pisar fora, o profeta falou: o negócio é contigo aqui. O negócio de Deus contigo aqui. O profeta já dorme no Senhor. E estamos aqui fazendo a obra de Deus. Sabe o que é isso? Quando você não substitui Deus na tua vida. Deus não tem deixado faltar para minha casa. E tudo que chega aqui de recurso, a gente também investe na obra de Deus. Aqui para mim a primeira coisa é aqui fora. Lá dentro é consequência. Então, irmão, não substitua Deus. Quando eles saíram da fornalha sem queimadura, a roupa nem a cor mudou. Porque geralmente quando queima, né, fica logo amarelo. Nem a cor mudou. E nem fedor de fumaça ficou. Sabe o que foi que aconteceu? O rei decretou, fez um decreto diferente. Agora está decretado: aquele que não honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai perder tudo o que tem, inclusive a vida. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele honra, faz até o diabo Ele respeita. Tem gente que é bagunça na mão do diabo. Sabe por quê? Porque não honra a Deus. Porque saiu do centro da vontade de Deus. Porque substitui Deus por qualquer bijuteria barata aí fora, sendo Deus mais precioso do que o ouro fino de Ofir e a prata escolhida. Prefere as bijuterias baratas de Satanás. Aí vira bagunça na mão do diabo. Mas crente que coloca Deus no centro da sua vida e como esteio da sua casa, o diabo pode até tentar fazer graça, mas Deus vai lá em vergonha e honra quem é fiel. Amém? Põe-se de pé. Sabe o que aconteceu com eles? Ascenderam mais uma posição no reino da Babilônia. Porque Deus é assim: em lugar da vossa vergonha e afronta, eu vos darei dupla. Além deles serem respeitados secularmente, eles foram respeitados espiritualmente, porque o povo passou a pensar duas vezes antes de tocar no nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E viram que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não era igual aquela estátua que estava no deserto. Era algo muito mais poderoso, que estava junto com eles, caminhando e livrando para a glória do seu nome. Amém? Então não se preocupa. Está estreito, está apertado, parece que está tudo fechado. Não te preocupa. O Senhor está contigo. Você está solto. É só você descer. Te humilha, busca, clama a Deus, te relaciona com Deus, porque você está solto. Você está livre para passear dentro dessa prova. Deus não vai deixar faltar o sustento. Deus não vai deixar faltar o livramento. Deus não vai deixar faltar o suprimento. Deus não vai deixar de te honrar. Porque Deus está contigo nessa fornalha. E esse fogo não vai ardente. Ele não vai te queimar. Porque Deus é mais poderoso do que esse fogo. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Abençoa a tua igreja. Porque tu és insubstituível na nossa vida. E nós demonstramos isso com a nossa firmeza, nossa coragem, a nossa determinação de te adorar, mesmo quando o homem não gosta, mesmo quando o homem não quer. Mas nós sabemos que antes de tudo vir a existir, tu és Deus. Isaías 43:13 diz: antes que houvesse de eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Um Deus que fala a um povo que estava no cativeiro. Por isso, Deus, eu te peço, abençoa a tua igreja, tanto a presencial quanto a virtual, que nos acompanha pelas redes sociais. Não deixa que esse povo troque o Deus precioso por uma bijuteria barata. Não deixa, Senhor, que este povo troque a tua majestade, troque a tua glória por qualquer favor, Senhor, que este mundo possa proporcionar. Porque o mundo passa e a sua cobiça, mas quem faz a vontade do Senhor, quem o tem como insubstituível, permanecerá.
Portanto, Deus seja conosco e nos abençoa para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados?